Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e mais uma vez nós estamos aqui para louvar e agradecer ao Senhor. O objetivo desse canal é trazer boas mensagens para que você possa crescer espiritualmente e esperamos que as nossas mensagens, os nossos estudos, o nosso ensino possa te ajudar aí na sua caminhada cristã, de forma que você tenha uma caminhada cristã reta, digna e que agrade a Deus. Amém? Bom, pega aí o seu caderno, pega aí uma caneta, faça as anotações necessárias com relação aos versículos que vão ser citados ao longo do nosso estudo. Anote também os temas que vierem a te chamar a atenção para que você possa se aprofundar neles posteriormente. E esperamos, né, que que esses temas, que esse estudo, ele venha trazer uma consistência para a sua vida, seja uma boa semente lançada no seu coração e que frutifique para a tua salvação e para a vida eterna. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma breve oração. Tudo que começa com oração vai bem e nós queremos que esse vídeo vá bem no nome de Jesus. Amém? Oremos então. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e engrandecer ao teu santo nome. Quero te agradecer, Senhor, pelo fato de podermos estar diante da tua presença, diante da tua face. E te peço, Pai, que no nome de Jesus o Senhor esteja derramando do teu espírito, que o Senhor esteja nos fortalecendo com tua graça, que o Senhor esteja nos direcionando, de forma que o nosso tempo de estudo seja um tempo de bênção, um tempo de crescimento espiritual e um tempo proveitoso diante de ti, Senhor, tanto para mim como também para aqueles que ouvem essa mensagem, essa palavra. Usa, Senhor, esse tema, os temas propostos, o estudo proposto, conforme a tua vontade. Tenha liberdade plena, Senhor, para acrescentar aquilo que o Senhor desejar e também para retirar aquilo que o Senhor desejar. Que no nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja no controle e na direção desse estudo e que, acima de tudo, Pai, que esse estudo sirva para glorificar e exaltar ao teu santo nome. É segundo a tua misericórdia que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém? Bom, o tema do nosso estudo de hoje é a palavra de Deus atuando em nós, né? Como é que a palavra de Deus ela atua em nós, a maneira como ela transforma, ela modifica o nosso coração. E o tema, o versículo escolhido para que nós possamos desenvolver o nosso estudo está em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, tá bom? Então vamos lá. Hebreus, capítulo 4, versículo 12 vai dizer o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Bom, então vamos analisar esse texto, vamos analisar um pouco aquilo que ele está falando. A primeira coisa que ele fala é que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Ou seja, a palavra de Deus não é somente como um livro de história, não é somente como uma ficção, um livro de entretenimento, ou até mesmo um livro de conhecimento, seja ele histórico, seja ele religioso, o propósito ele não é esse. A palavra de Deus, ela, embora tenha coisas que sejam históricas, embora ela tenha muito ensinamento e ensinamento prático para o nosso dia a dia, ela tenha também sabedoria do alto para que nós possamos aplicar a nossa própria vida e sermos bem-sucedidos em diversas áreas, mas o propósito não é esse, né? Ela é uma palavra viva, é o próprio Deus falando através dos homens que foram selecionados ao longo da história para estar escrevendo as suas experiências, aquilo que eles aprenderam diante de Deus, ou até mesmo aquilo que eles foram ordenados, né, a estarem escrevendo. E através dessas vidas, desses relatos, isso tudo gera uma consistência para nós, para que nós tenhamos ali o próprio Deus nos direcionando, falando e usando a palavra dele para estar nos direcionando ali ao longo da nossa caminhada cristã. E é interessante que, por exemplo, se você ler um livro, seja ele de literatura, seja ele de ensino, por mais que você leia
e goste muito desse livro, você vai ler umas 2, talvez 3 vezes, ou talvez até tenha ele como livro de referência para consultar de tempos em tempos, mas a grande questão é que uma vez que você conhece a história, uma vez que você domina aquele estudo, aqueles princípios, dificilmente você vai voltar naquele livro, a não ser muito tempo depois, para estar relembrando uma coisa ou outra, né? Para você tentar ter uma experiência parecida com aquilo que você teve na primeira vez que você leu, mas o livro ele acaba enjoando, né? Ou seja, a gente ele simplesmente se esgota ali para nós, né? Uma vez que nós já conhecemos, né? Depois a gente releu algumas vezes, ele simplesmente ele é deixado de lado porque ele perde completamente o interesse. Mas a Bíblia, sendo um livro sobrenatural, ela tem um efeito diferente na nossa vida. Às vezes nós lemos ali um texto e no dia seguinte a gente vai ler o mesmo texto, o que acontece? Aquele texto ele fala de uma forma diferente conosco, até mesmo parecendo que nós nunca lemos aquilo que está escrito. Por quê? Porque o Espírito Santo ele usa a palavra para estar tanto nos alimentando e nós precisamos ser alimentados espiritualmente todos os dias, como também para que ele esteja nos ensinando, nos dando direção, falando conosco, né? E nunca o Espírito Santo ele vai falar da mesma forma através do mesmo texto. É interessante a gente pensar nisso. Por exemplo, né, se você for dar uma aula de português, matemática, ciências, você prepara uma aula e você pode dar aquela aula para várias turmas, né? Várias pessoas de diferentes níveis. Vai mudar uma ou outra coisa, mas a aula ela vai seguir aquela sequência lógica, né? Ela dificilmente ela vai fugir muito do tema, do assunto, e o assunto ele vai ser o mesmo a ser tratado. Ao ensinarmos a palavra de Deus, é interessante que você pega o mesmo texto e vai ensinar na mesma semana a turmas diferentes, o mesmo texto ele vai falar de formas diferentes com cada povo. Às vezes, completamente assim, são situações e aplicações que vão acontecer para uma determinada vida, que não vão acontecer numa outra casa que você estiver falando, ou para um outro público onde você estiver ensinando, não vai ser a mesma coisa. E é interessante a gente pensar nisso porque a palavra de Deus, né, ela fala com cada pessoa de uma forma. E o Espírito Santo ele direciona aquela fala para cada pessoa de forma que ela seja única e seja personalizada. Então não vai ser simplesmente eu preparando um estudo que vai falar com você da mesma forma, né? Se eu tiver que gravar esse vídeo novamente para uma outra plataforma, por exemplo, ou falar dele ao vivo, certamente não vai sair a mesma coisa de forma nenhuma para o público que estiver me ouvindo. Então a palavra de Deus ela é viva, né? E ela é eficaz. Ela vai de encontro às nossas necessidades, ela vem de encontro à direção que nós precisamos ter, aquilo que nós precisamos saber naquele momento é exatamente aquilo que ela vai nos ensinar, e se nós voltarmos em outras oportunidades a lermos aquele mesmo texto, Jesus ele vai falar de uma forma diferente conosco através da sua palavra. Então esse é um ponto importante, saber que a palavra de Deus ela é diferente de todos os outros livros pelo fato dela ser viva e ser eficaz dentro daquilo que ela se propõe a fazer, que é transmitir aquilo que Deus tem para nós. Amém? Bom, outro tema que nós vemos aqui fala que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, né? Ou seja, a palavra de Deus ela é comparada também com uma arma de guerra, é uma outra aplicação. Nós sabemos que à medida que nós começamos a caminhar com Jesus, Jesus ele nos chama para três situações que nós devemos viver. Uma delas é ser filho, né? E como filho a gente tem direito de desfrutar da comunhão com Ele, direito a ter a alegria, a paz, né? A herança que Ele tem para nós, para que nós possamos ali ter uma vida, digamos, de comunhão, de intimidade com o Senhor, e Ele vai nos alegrando e nos fortalecendo o coração, de forma que a gente possa desfrutar da melhor forma possível, né, a presença dele sobre nós. Mas a palavra também ela nos fala que nós somos chamados para ser servos, ou seja, para que nós possamos servir a Deus dentro do propósito que ele tem estabelecido para a sua igreja, porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós entramos, né, nós fazemos parte da igreja, do corpo vivo de Cristo, né, somos representantes de Deus na terra e somos aqueles que vão manifestar a glória, manifestar a vontade, manifestar os ensinos do Senhor, tanto através das nossas palavras, como também através
através das nossas ações, da nossa vida. Então, nós somos os representantes de Deus e estamos aqui para servi-lo. E não somente servi-lo, mas também servirmos uns aos outros dentro daquilo que o Senhor nos propôs como dons e talentos, para que nós possamos estar ajudando outras pessoas, para que nós possamos, através dos nossos dons, fazendo com que outras pessoas se edifiquem e possam se achegar de uma forma mais consistente à presença de Deus. E também nós somos chamados para ser soldados, né? Que é o tema que eu gostaria de falar. O ser soldado é combater o bom combate em favor de Cristo, né? Nós temos uma guerra rolando e essa guerra ela acontece no mundo espiritual, da mesma forma que Deus ele trouxe o evangelho para trazer salvação para as pessoas e libertá-las do reino das trevas, libertá-las do pecado, libertá-las da condenação que acontece ali sobre a vida delas por conta desse pecado. Ao mesmo tempo também nós temos um inimigo sobrenatural que ele não deseja que isso aconteça, né? Esse inimigo é o Satanás, é o diabo, e juntamente com os seus demônios. Então, o objetivo deles é fazer com que o máximo de pessoas possíveis saiam da presença de Deus e alcancem a condenação da qual elas estão ali sobre a vida delas, né? Então ele tenta cegar. A palavra fala que o Deus desse século, né, ou seja, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem, para que eles não possam ver a glória e a majestade de Cristo, ou seja, né, para que eles não possam ver a luz de Cristo, a luz da salvação que vai apontar o caminho para eles. Então existe aí essa cegueira, existe aí o inimigo ele pelejando para prender as vidas, para fazer com que elas estejam presas espiritualmente, e cabe a nós, como servos, como soldados, estar pelejando esse bom combate para que as pessoas elas possam ser livres. E a palavra de Deus é uma das nossas armas de guerra, juntamente com oração, juntamente com jejum, juntamente com outras armas aí que nós veremos futuramente durante os nossos estudos. Mas hoje a palavra de Deus é a verdade que liberta. O próprio Jesus ele nos fala que se você conhecer a verdade te libertará. Ou seja, né, à medida que nós pregamos a palavra de Deus do jeito que ela é, sem dourar a pílula, né, sem você ter firula, sem subterfúgios aí para fazer com que as pessoas né, elas creiam na palavra, mas sim pregando ela de uma forma pura, genuína, transformadora, aquela palavra, quando ela bate no coração das pessoas, pode trazer libertação, pode trazer o entendimento a respeito do evangelho da salvação, o entendimento a respeito do propósito de Deus para a vida daquelas pessoas e pode fazer com que elas estejam ali na presença de Deus, que elas sejam transformadas por Ele e andem ali na presença. Então, através da palavra é que nós vencemos as trevas e vencemos também, né, libertamos as vidas ali das garras do inferno. Se nós pegarmos um exemplo, lá em Mateus, no capítulo 4, fala de Jesus ele sendo tentado pelo diabo. E o diabo ele tenta ele de três formas, né? Tenta ele em diversas situações. E Jesus ele começa a rebater somente com a palavra. Ele fala: está escrito, está escrito, está escrito. Ou seja, né, através da palavra escrita, Jesus ele rebate o diabo e depois, posteriormente, manda ele embora para que né, aquela opressão, aquela atuação sobre a vida dele se cesse. E na nossa vida é a mesma coisa, né? Muitas vezes nós vamos combater né, essa prática espiritual, vamos ter que lidar com a libertação de algumas pessoas, vamos ter que lidar com a libertação de vidas, mas elas vão ser libertas através da ministração contínua da palavra de Deus. Não existe nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de situação que possa ser ministrado, mas a não ser a palavra de Deus sendo lida constantemente, ensinada e praticada, é isso que vai trazer uma libertação plenamente para todos aqueles que querem servir a Deus de uma forma ali precisa e fiel. Então, a espada, a palavra de Deus é uma arma de guerra também para nós. Na sequência, nós vamos ver o seguinte, né? Fala que ela divide alma e espírito. Ou seja, é através da palavra de Deus que nós conseguimos discernir aquilo que é espiritual e aquilo que é da alma, né? Ou seja, aquilo que é simplesmente uma experiência intelectual, aquilo que é uma experiência emocional. Então a gente precisa separar isso muito bem. Porque existe muita manipulação hoje, infelizmente, existem muitos falsos profetas, muitas pessoas que tentam imitar a experiência espiritual através de manipulação,
da mente, através de manipulação ali dos sentimentos, né? Trazendo ali algumas técnicas de oratória e de marketing, etc., para tentar enganar ali as pessoas, para tentar simular uma experiência verdadeira, né? Mas a experiência espiritual verdadeira não, ela te faz você ter um encontro com Cristo, ela faz com que você realmente tenha, digamos, uma transformação de vida, você sente, né, o mudar da sua atitude, o mudar das coisas que acontecem na sua vida, e essa mudança é uma coisa muito natural, porque Jesus, quem está atuando na sua vida, ele simplesmente está te transformando, né? Ele está mudando completamente a sua natureza, ele está te reformando por dentro de forma que tudo está mudando por fora, mudando as suas ações, mudando suas palavras, mudando as suas decisões, os seus planos, tudo isso porque é o Senhor que está trabalhando na sua vida. Então, uma mudança que seja permanente, ela é feita por Jesus, não através de sentimentalismo, não através de uma palavra bem articulada, mas sim através do próprio Senhor atuando sobre nós. Isso é uma experiência espiritual. E se nós quisermos ter um discernimento verdadeiro daquilo que é espiritual e daquilo que é da alma, daquilo que não faz parte ali da atuação de Deus sobre as nossas vidas, eu preciso conhecer a palavra, porque o conhecimento vai me trazer discernimento. Quando eu sei que uma coisa ela está certa, né, mediante a palavra, ninguém vai falar que ela está errada para mim, né? Porque não que eu tenha aquela mente fechada, mas sim eu conheço. É a mesma coisa. Quando você conhece matemática, pode vir as pessoas querer te enganar com relação aos resultados, mas você conhece, você faz os cálculos e sabe o que deu certo, né? Sabe que 2 mais 2 são 4 e não 8. Então a gente conhece aquilo que realmente está acontecendo com discernimento. E na palavra de Deus não é diferente, né? Quando nós conhecemos as doutrinas, quando nós conhecemos a Bíblia como um todo, quando nós conhecemos ali aquilo que Jesus ele deseja de nós, a gente tem a chance de discernir as palavras que estão sendo ditas para nós e rejeitar tudo aquilo que não presta e absorver somente aquilo que é bom para as nossas vidas. Então é muito importante ter esse conhecimento profundo hoje em dia para que nós saibamos o que é uma experiência espiritual verdadeira e o que é falso sobre as nossas vidas, que isso também pode acontecer, né? Jesus ele explica sobre isso, então nós devemos estar atentos a essa situação. Outra coisa que ele fala também é ali no final que ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. O que significa isso? Que o principal trabalhar de Deus sobre a nossa vida, ele muda tanto os nossos pensamentos quanto as nossas intenções de coração. Ou seja, para que a mudança exterior aconteça, Jesus ele precisa nos mudar interiormente, porque a maneira como eu penso, ela se torna a maneira como eu ajo, né? Eu posso até agir de forma contrária ao meu pensamento por um período de tempo, mas vai chegar uma hora que aquilo que eu penso simplesmente vai extrapolar e vai começar a refletir nas minhas ações. Então, uma atuação que seja sem hipocrisia, uma atuação sincera, uma atuação que realmente demonstre um relacionamento vivo e pessoal com Deus, ele vai ser um pensamento, ele vai agir transformando o meu pensamento e fazendo com que o meu pensamento esteja alinhado com as minhas ações. Eu não vou agir de forma discrepante, né? Eu penso de uma forma e ajo de outra, porque senão eu vou estar agindo ali fora da vontade de Deus. E a mesma coisa também no coração. Jesus ele nos explica que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se meu coração estiver cheio de amargura, de ressentimento, de ódio, de intriga, de inveja, de ganância, a minha boca ela vai expressar exatamente essas coisas: amargura, ressentimento, ódio, intriga, inveja, ganância, não é verdade? Agora, quando Deus ele transforma meu coração, ele faz uma limpeza, né? Ou seja, ele vai tirar todos esses sentimentos ruins, ele vai tirar todo o resquício das experiências passadas, porque muitos desses sentimentos são frutos de uma experiência passada. Então, Jesus ele vai trazer cura, vai trazer restauração para as coisas que eu vivi até aqui, para me dar novas experiências, para me dar novos sentimentos, para me dar novas sensações, de forma que as minhas palavras também mudem. Ou seja, né, o que era ruim agora vai ser substituído por amor, por alegria, por paz, por perseverança, por paciência, por domínio próprio, por todos esses atributos que eles vão, com o passar do tempo, com o passar, né,
à medida que eu vou caminhando com Jesus, eles vão simplesmente começar a aparecer na minha vida. Então, esse é um ponto importante aí que eu posso entender, né? Que também o meu coração ele vai mudar de forma que as minhas palavras também vão mudar ao longo da minha trajetória, ao longo da minha caminhada. Então essa transformação ela é feita através da palavra. É a palavra que vai mudar o meu pensamento a partir do momento que eu descubro qual é a vontade de Deus para minha vida e qual é a atitude correta que eu devo tomar. Então a palavra ela muda meu pensamento e consequentemente as minhas ações. E depois a palavra também vai mudar as minhas intenções de coração de forma que todos os sentimentos ruins, todas as experiências traumatizantes, todas as feridas emocionais sejam devidamente tratadas pela palavra e pelo próprio Deus atuando sobre a minha vida, para depois, né, eu ter esses sentimentos ruins substituídos por coisas que o Senhor realmente deseja colocar em mim, que são sentimentos bons, sentimentos de alegria, de paz, de forma que as minhas palavras elas expressem essas coisas em todos os ambientes onde eu faço parte. Então esse é um ponto importante aí dentro da transformação que a palavra de Deus traz para nós e são coisas que nós devemos buscar à medida que nós estamos lendo e aprendendo sobre essa palavra. Amém? Então, isso foi a nossa mensagem de hoje, o nosso estudo de hoje. Espero que tenha sido bênção para a sua vida, espero que realmente te traga aí uma experiência de inspiração, uma experiência de busca, uma experiência onde você possa realmente ter a vida transformada por Jesus e que esse estudo ele venha te ajudar aí na sua caminhada cristã de forma que ela seja vitoriosa para a glória de Deus, tá bom? Então, se você gostou, dá um gostei aí no vídeo, compartilhe o vídeo com outras pessoas para que elas também possam ouvir a palavra, que você também, né, possa se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, clica no sininho para que você receba as notificações todas as vezes que sair um vídeo novo no canal, e também visite o nosso site, né? O nosso site é o www.auxiliobiblico.com e as nossas redes sociais tem no Facebook, Instagram e Twitter, tudo isso barra Auxílio Bíblico. Os links seguem na descrição, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe a sua vida, fique na paz.